Desde que o pecado entrou no mundo, que as crises e adversidades tornaram-se parte da vida. Não temos como fugir delas. Basicamente, há duas maneiras de enfrentá-las: clamando a Deus ou recorrendo única e exclusivamente aos nossos próprios recursos. Isaías desafiou seus ouvintes através de suas proclamações proféticas e depois seus leitores através do seu livro a recorrerem e confiarem em Deus nos momentos de crise. Agora, por que devemos recorrer a Deus em nossos momentos de crise e não confiar em nossos recursos, em nossas capacidades e em nossos talentos? No capítulo 33, nos versos 7 a 13, nós podemos destacar duas razões porque devemos recorrer e confiar em Deus na hora das crises e adversidades e não depender dos nossos recursos, das nossas capacidades e dos nossos talentos. Nesse texto nós temos um lamento e uma descrição da reação de Deus para salvar o seu povo. Esse texto está naquela seção de 6 ais, que de fato é a penúltima seção da primeira parte do livro de Isaías. A primeira parte foi de 1 a 6, depois 7 a 12, 13 a 23, 24 a 27, e essa última vai de 28 a 35, onde Isaías nos apresenta 6 ais, 5 contra o povo de Judá e Jerusalém, que era o seu próprio povo, e o 6º contra os inimigos desse povo, os assírios. Ais seria um recurso retórico através do qual os proclamadores da palavra chamavam a atenção dos seus ouvintes ou leitores e alertavam quanto aos perigos que corriam em andarem em desobediência a Deus. E aqui no capítulo 33 começa o último. Na primeira parte, houve a descrição do ai contra os destruidores e traidores do povo de Deus, e depois uma oração onde Isaías clamava a misericórdia de Deus e confessava a esperança do povo em Deus, e então um hino que proclamava a libertação presente e a promessa da libertação final, da libertação futura. Esse primeiro texto nós abordamos hoje pela manhã, essa primeira parte, e agora nós vamos ler e abordar os versos 7 a 13, que diz assim: Eis que os heróis pranteiam de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas. Rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem. A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Concebestes palha, dareis à luz restolho. O vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. Os povos serão queimados como se queima a cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi vós, os que estáis longe, o que tenho feito. E vós, os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Vamos orar. Senhor nosso Deus, reconhecemos a nossa indignidade diante da Tua palavra e diante de Ti. Somos pecadores, profanos, inclinados para o mal.
Somente a tua graça pode nos levar à compreensão, ao amor e à obediência a esta palavra. E é isto que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Devemos buscar a Deus em nossos momentos de adversidade, de crise, e não confiar em nós mesmos. E a primeira razão para isso é que as nossas soluções, as soluções humanas são ineficazes. Quando enfrentamos problemas, dificuldades e crises e tentamos resolvê-los a partir dos nossos próprios recursos, confiando em nossos próprios métodos, em nossa própria sabedoria, dependendo da nossa própria capacidade, nós não conseguiremos, porque esses recursos são ineficazes. Aqui, nesses versos 7 a 9, nós temos um lamento do profeta Isaías. Ele diz, eis, uma palavra que significa olhem, vejam. Como eu disse na parte anterior, ele termina de descrever a salvação escatológica, o livramento no final dos tempos que Deus dará ao seu povo. Mostrando como Deus, no futuro, no final de tudo, dará uma salvação rica, uma salvação abundante, dará sabedoria e conhecimento, e acima de tudo dará o seu maior tesouro, o temor do Senhor para o seu povo. Então ele para e diz, olhem, vejam. Ele pede para as pessoas tirarem os olhos deste futuro que ele estava falando, desse final de tudo que ele estava falando e voltassem a olhar para o presente. E voltassem a ver a situação que até então eles estavam atravessando. E essa situação apresentava os heróis, isto é, os valentes, os homens de guerra chorando. Chorando fora da cidade, lamentando fora da cidade. E também os mensageiros de paz, isto é, os embaixadores, aqueles encarregados de procurar as nações de fora e fazer uma aliança de paz, também estão chorando e chorando amargamente. E por quê? Porque eles perceberam que nem a força militar, nem o poder dos heróis, nem a força dos soldados poderia resolver o problema que eles estavam enfrentando. Nem tampouco a sabedoria dos embaixadores, a conversa dos mensageiros de paz também seria inútil e ineficaz. O contexto aqui, como eu mencionei hoje pela manhã, é aquele que aparece lá em 2 Reis, capítulos 18 e 19. Do ataque da Assíria através do seu rei Senaqueribe. Então, a Assíria veio, já tinha feito várias tentativas antes, mas desta vez o rei Senaqueribe consegue se aproximar, consegue chegar nas portas de Jerusalém. Tinha todo o território de Judá, com várias cidades, com fortalezas, várias cidades que serviam de anteparo antes dele chegar em Jerusalém, e ele havia conquistado todas estas cidades, derrubado todas estas fortalezas, tomado os poderes ali. E agora ele estava chegando a Jerusalém. Então ele mandou uma comissão ir tratar com o rei, na época o rei Ezequias. E o rei Ezequias aceitou as condições que ele impôs. O rei Ezequias concordou. O rei Senaqueribe havia imposto a condição de eles lhe darem 30 talentos de ouro e 300 talentos de prata. Aí em 2 Reis 18, verso 14. Falou, olha, eu vou embora. Mas para eu ir embora, vocês terão que me dar esta quantia. 300 talentos de prata, cada talento equivaleria a mais de 3.000 ciclos, que era uma medida da época. Cada talento, então, chegaria aí a
mais ou menos 60 quilos ou de ouro ou de prata. Então 300 vezes 60, você calcula aí a quantidade de prata, e 30 vezes 60, você calcula aí a quantidade de ouro. E o rei Ezequias, que anos antes, no seu reinado, ele havia empreendido uma reforma do templo do Senhor e banhado as portas de prata e ouro, teve que retirar toda essa prata, todo esse ouro e mandar para o rei Senaqueribe. Só que quando chegou a embaixada lá, levando o tributo cobrado, o rei Senaqueribe tinha mudado de ideia. Ele não aceitava só aquilo. Ele queria era a cidade mesmo. E é nesse contexto então, que os homens de guerra, que os soldados, que os generais, que os comandantes de Judá e os embaixadores voltam chorando, voltam lamentando, porque eles sabiam que agora os seus empreendimentos, as suas iniciativas não tinham produzido nada. E assim que eles chegam e comunicam isso para o rei Ezequias, lá vem uma outra comissão da Síria para diante dos portões e fala para todo o povo de Jerusalém ouvir que o exército do rei Senaqueribe está vindo e que é melhor eles se entregarem, porque senão aquela cidade não terá como resistir. E novamente o rei Ezequias manda agora uma segunda embaixada, falar com aquelas pessoas, com aqueles embaixadores do rei Senaqueribe. Só que eles não querem acordo, eles não querem conversa, e uma segunda vez a embaixada falha novamente. É dentro desse contexto que Isaías então nos conta esta cena. Ele chama os seus leitores a olharem, a verem, a imaginarem esta cena de homens fortes, de guerreiros chorando, de embaixadores acostumados a viagens, acostumados a acordos, acostumados a tratar de litígios, chorando amargamente. Esses embaixadores haviam sido ludibriados, enganados, traídos a primeira vez. E nesta segunda vez, simplesmente ignorados, demonstrando claramente que nem o poder humano, nem a sabedoria humana podem fazer frente às adversidades que nós enfrentamos na vida. Depois disso, de ficar demonstrado então que os recursos humanos são ineficazes, que os recursos humanos são vazios, que não produzem o que nós gostaríamos de ter, a solução para os nossos problemas, que não produzem os resultados que gostaríamos de ter, a solução, o enfrentamento das nossas adversidades. Então o profeta vai dizer no verso 8 o resultado disso. O vazio que se torna a vida quando não dependemos de Deus. Como até nas situações corriqueiras, no cotidiano da vida, nós não conseguimos fazer frente. Ele diz, as estradas estão desoladas, cessam os que passam por ela, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem. Porque o imperador Senaqueribe havia conquistado todas as cidades ali em Judá. Estava então estava impedido o trânsito, estava impedido o ir e vir. Não poderia mais pessoas sair de uma cidade e ir a outra. Sair de Jerusalém e ir vender o seu produto ou trazer o produto de outra cidade para Jerusalém, ou visitar um parente, ou coisas desse tipo, ou mesmo ir cuidar da sua roça, da sua plantação, que ficava em outro local. As estradas então estavam vazias, não haviam mais transeuntes por elas. E aí ele fala isso, rompeu-se a aliança. Sim, o rei Senaqueribe
havia rompido a aliança. Ele tinha feito um acordo. Olha, me deem 30 talentos de ouro e 300 talentos de prata, que a situação está resolvida. E o rei Ezequias aceitou. Mas depois, ele não quis mais saber disso. Ele rompeu com isso. Ele não quis mais este acordo. E ele desprezou então as cidades, aquelas cidades em voltas, foram destruídas, foram conquistadas. E é dito, e ele já não faz caso do ser humano. Porque era exatamente isso, o teor foi exatamente esse, o teor do discurso que os embaixadores do rei Ezequias disseram. Lá ele vai dizer no capítulo 18 de 2 Reis, que no verso 27, que eles iriam cercar a cidade de tal maneira que as pessoas dentro da cidade teriam que comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então eles não estavam nem aí com respeito às pessoas, com consideração pelas pessoas. Eles não tinham respeito pelo ser humano. Eles estavam então prontos a acabar com tudo. O que eles queriam era o poder. E para conquistar o poder, para aumentar suas riquezas, para satisfazer sua ganância, eles estavam dispostos a tudo. E essa é a segunda consequência. A primeira foi o fracasso das iniciativas humanas. A segunda, então, é o vazio das atividades diárias. É não poder viver a vida de cada dia por causa da adversidade. Quando nós enfrentamos as adversidades apenas com os nossos recursos, nós vamos perceber que elas não solucionam os nossos problemas. Ao invés disso, elas vão se mostrar ineficazes e irão esvaziar a vida. Mas em terceiro lugar, no verso 9, até a natureza vai sofrer com isso. É dito que a terra geme e desfalece, como alguém que está moribundo, prestes a morrer, perdendo o ânimo, a vida se esvaindo e a pessoa gemendo. E aí ele descreve 4 regiões extremamente férteis. Primeiro, começando no norte ao sul, o Líbano, que ficava ao norte, que naquela época era uma floresta extremamente densa, famosa pelos seus cedros largos e altos. Ele diz, o Líbano se envergonha e murcha. Porque quando esses exércitos chegavam, eles iam destruindo tudo. Eles cortavam as árvores para poder usá-las como armas, para poder usá-las para fazer escadas e atacar as muralhas, ou mesmo para fazer arietes e derrubar as muralhas. Então eles iam devastando tudo. O Líbano ao norte, que era então essa floresta, estava envergonhado e murcho. Saron, que era a região ao sul, nas planícies de Judá, famosa por suas flores, tanto é que aparece nas escrituras a expressão rosa de Saron, porque era um lugar que produzia belas flores, também muito fértil. Diz que ele se tornou como deserto, se tornou como uma região desértica chamada Arabá. E depois ele vai do leste para o oeste, o Bazã, que ficava no leste, na região depois do Jordão. Também outra região extremamente fértil, as montanhas ali de Bazã, que era utilizado para a criação de gado, gado de primeira qualidade. E a oeste, depois de atravessar o Rio Jordão, o Carmelo, o Monte Carmelo, também região extremamente fértil. Ele diz, esses é como eles se despiram, eles se sacudiram de suas folhas, como se ficassem desfolhados. Quando nós, ao invés de buscarmos a ajuda de Deus, ao invés de nos apegarmos a Deus para resolver os nossos problemas, para enfrentar as nossas adversidades, dependemos dos nossos recursos, como aquele povo dependia então estava tentando alianças com o Egito, estava tentando atender aos pedidos do rei da Assíria. Quando isso acontece,
nós percebemos que estas iniciativas são ineficazes, não funcionam. Nós vamos descobrir que a vida fica vazia, sem sentido, até as atividades diárias se perdem. E nós vamos também perceber que a própria natureza no nosso entorno vai sofrer com isso. Uma mensagem que o profeta Isaías então nos deixa bem clara é que não dependemos de nós mesmos para resolver os nossos problemas, que não podemos depender dos nossos recursos para solucionar as crises que nos chegam na vida. Nós temos que buscar Deus, temos que nos apegar a Deus. Sempre que o ser humano tenta fazer frente aos problemas que vêm com seus próprios recursos, ele pode até conseguir sucesso nos primeiros momentos, mas o que se descobre é que aquelas primeiras soluções, que aqueles primeiros sucessos, acabam acarretando outros problemas, acabam acarretando outras dificuldades. Por que nós enfrentamos problemas ecológicos hoje? É porque o ser humano tentou resolver muitos de seus problemas econômicos a partir de si mesmo, sem respeitar a palavra de Deus, sem respeitar os princípios da palavra de Deus, e destruiu a natureza, e está destruindo a natureza. Ele conserta uma coisa e desconcerta outra, que daqui a pouco aquilo se volta contra ele, aquilo vem contra ele. E assim nós poderíamos ilustrar de várias outras maneiras, que todas as vezes que o ser humano tenta sozinho, sem ter o temor de Deus, sem submeter-se a Deus, resolver os seus problemas, ele consegue algumas soluções, mas ao conseguir essas soluções, ele arruma outros problemas, ele arruma outras dificuldades. Temos presenciado isso. Soluciona-se de um lado, cria-se problema do outro, porque o ser humano não está dependendo de Deus, não está temendo a Deus, ele esqueceu de Deus. Se é verdade no que tange a sociedade como um todo, é verdade também nos meus problemas individuais e nos seus. Quando você tenta resolvê-los à revelia de Deus, deixando Deus de lado, você vai perceber que você pode num primeiro momento até conseguir algum sucesso, mas logo irá descobrir que ao resolver, ao tapar umas brechas, você destapou outras. E daqui a pouco aquilo está se voltando de novo contra você. E quando você pensa que não, os problemas voltam, e voltam num volume maior. Não se resolve problemas ficando contra Deus. Não se resolve problemas desobedecendo a palavra de Deus. Não encontramos soluções para os nossos problemas fora daquilo que Deus nos disse na sua palavra. É teimosia, é insensatez querer solucionar os problemas com a nossa própria vontade, com a nossa própria sabedoria, sem nos submetermos à palavra de Deus. Então a primeira razão, porque devemos buscar a Deus para resolver os nossos problemas, é que as nossas soluções são ineficazes. A segunda razão vai aparecer nos versos 10 a 13. É porque o nosso Deus é um Deus que age. Devemos buscar a Deus para resolver os nossos problemas, porque o nosso Deus é um Deus que age, é um Deus de ação. Depois de lamentar aquilo que estava ocorrendo na sua cidade, depois de lamentar aquilo que estava ocorrendo com o seu povo, Isaías empresta a sua voz a Deus e proclama a palavra de Deus. Diz o Senhor: agora me levantarei, agora me porei de pé, agora serei exaltado. 3 expressões aí de agora, antes de dizer o que Deus estaria fazendo. Deus está dizendo, é como se Deus dissesse: chega,
Esses inimigos já fizeram muito contra o meu povo. E esse meu povo já tem teimado demais em não buscar o meu auxílio. Agora chega. Agora eu vou me levantar. Agora eu vou me colocar de pé. Agora eu vou mostrar o quanto eu sou exaltado. É como se Deus dissesse: agora eu vou dizer para eles, eu vou mostrar para eles quem é que manda, quem é que dá as cartas, quem é que está na liderança e no controle de tudo isso. Eu estou me levantando, eu vou agir, eu vou mostrar a minha posição, eu vou mostrar o quanto eu sou exaltado. E aí, usando uma figura de linguagem, Deus diz: vocês conceberam palha e vão dar luz a restolho. A ideia é, essas tentativas de vocês de arrumar solução, essas iniciativas de vocês de resolver o problema, nada mais foi do que palha. É como se vocês geraram palha. Não vai nascer nada produtivo. Vai nascer palha. Vai nascer restolho. Sem Deus, a iniciativa humana é isso. Sem Deus, a vida humana é assim. É palha. Pode até ter uma aparência um tanto embelezada, mas é palha. Quando o vento for mais forte, quando a brisa aumentar, essa palha será levada. Esse restolho será levado. Não tem firmeza. Não tem substância. Toda tentativa de solucionar a vida, de viver, de enfrentar os problemas, sem a presença de Deus, é palha. Como o Senhor Jesus Cristo ensinou numa parábola, uns 700 e poucos anos depois de Isaías, que aquele que escuta a sua palavra, mas não obedece, é como alguém que construiu uma casa na areia. Pode até ter sido uma casa bonita, pode até ter sido uma casa bem pintada, de uma boa aparência, mas não tem alicerce. E na hora que a tempestade chega, leva a casa embora. Quando confiamos em nós mesmos, quando nos achamos autossuficientes, autônomos, quando somos autoconfiantes, nós estamos concebendo palha. Nós vamos dar à luz a restolho. E o nosso ar enfurecido, é a ideia aqui de bufo enfurecido, aquele ar que se solta quando se está com raiva para resolver alguma coisa, diz: isso aí é só fogo que vai devorar você mesmo. É assim que o pecado age. Você produz o pecado, mas o pecado volta para lhe devorar. Você decide viver sem ouvir Deus, viver seguindo suas próprias ideias, viver guiando por seus olhos, por aquilo que você acha melhor, por aquilo que você considera certo, por aquilo que você considera mais vantajoso, e tapa os ouvidos para aquilo que Deus diz, e fecha os olhos para aquilo que a palavra diz. E você começa a se achar seguro, e achar que no momento, de repente, você pode dar uns socos, falar umas palavras, aumentar a respiração com raiva, e que isso aí resolve. Você está produzindo fogo que vai se voltar contra você mesmo, que vai lhe devorar, que vai lhe derrotar. Não é assim que os problemas são resolvidos. Não é sem Deus, não é ignorando a palavra de Deus, não é rejeitando aquilo que as orientações de Deus, não é no nosso tom de voz, não é na força da nossa voz, na força do nosso músculo, na força da nossa argumentação, que nós venceremos os problemas, que nós encontraremos as soluções para a nossa vida. E sim, na obediência a Deus, no curvar-se diante de Deus, no aceitar as soluções de Deus. É assim que nós iremos resolver as dificuldades, os problemas e encontrar as soluções para a vida. Não é no ataque às outras pessoas ou na ameaça às outras pessoas
que nós vamos encontrar soluções. Isso é produzir um ar quente que vai se transformar em fogo e se voltar contra nós para nos devorar. E o resultado será o juízo de Deus, como aparece aí agora no verso 12. Os povos serão queimados como se queima a cal. Não sei quantos sabem como que é feito o cal usado nas construções. Você pega pedras e coloca num forno, no modo mais artesanal, como em alguns lugares aqui do nosso interior. Então, você faz um forno de barro, coloca as pedras dentro, depois embaixo você coloca a lenha para queimar. Molha antes aquelas pedras e ali aquelas pedras ficam queimando por cerca de 30 horas, até ficarem bem fragilizadas para se transformarem em poeira. É daí que vem a palavra calcinado, quer dizer, totalmente queimado e ficou fragilizado, chega a perder até 50% do seu peso nesse processo, aquelas pedras. Esta ilustração que Deus está usando para falar do seu juízo. Os povos, os que ignoram a Ele, os que não querem viver segundo a sua palavra, os que ficam contra Ele, serão queimados assim como se queima o cal, serão calcinados, serão destruídos, perderão o seu peso, serão fragilizados. E uma segunda ilustração, serão como espinhos cortados que vão arder no fogo. Como se, quando se prepara um terreno para plantar, e você sai cortando os arbustos, os espinhos, tirando tudo aquilo que não serve para a plantação, e depois ajunta tudo aquilo cortado e faz uma fogueira. É essa a ideia. Deus diz assim: será o meu juízo contra aqueles que rejeitam se submeter a mim, contra aqueles que rejeitam a solução que eu tenho para os problemas e querem viver a vida do seu jeito. Nós devemos confiar em Deus para a solução dos nossos problemas, não apenas porque as nossas soluções são ineficazes, mas porque o nosso Deus é o Deus que age. O nosso Deus é aquele Deus que se levanta e se coloca em ação em prol dos seus, em prol daqueles que dependem dele. Como o próprio profeta Isaías vai dizer posteriormente, que nunca se viu nem se ouviu um Deus que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Deus trabalha, Deus age por aqueles que esperam nele. Deus age em favor daqueles que dependem dele. Nós vivemos num mundo, numa cultura, num modo de viver e enfrentar a vida que enfatiza a iniciativa individual, que enfatiza a reação do indivíduo, que enfatiza a autonomia, a independência, o ser você mesmo, o não depender de ninguém, o tomar suas próprias decisões e viver a vida, e enfrentar a vida. É esse o mundo que a gente vive, que cria em nós e junta-se já a rebeldia que carregamos dentro de nós, esse desejo de enfrentar a vida por nós mesmos, de depender apenas do nosso braço, ou de associações com os braços de outras pessoas, de nos unirmos para enfrentar um problema, para fazer frente a uma situação, sem nenhuma consideração, sem nem levantar os olhos, muitas vezes sem nem fazer uma oração ou uma consulta a Deus, porque acreditamos que nós somos capazes, acreditamos que há em nós inteligência, sabedoria, força, recursos suficientes para enfrentarmos as situações.
Mas descobrimos que eles são ineficazes, que eles deixam a nossa vida vazia, que eles destroem a natureza ao nosso redor. E quando descobrimos isso e nos voltamos para Deus e clamamos a misericórdia de Deus, nós vamos descobrir que o nosso Deus é o Deus que age. É o Deus que se levanta para agir. E esse Deus revela então que as nossas iniciativas não foram nada mais, nada menos do que palha, do que restolho, do que ar quente que vai se transformar em fogo contra nós. E que aqueles que se colocam contra Deus serão queimados como se queima a cal, serão queimados como se queima os espinheiros numa roça. Mas ele será engrandecido, ele será exaltado. E é isso que vai dizer o verso 13. Ele mesmo chamando os que estão longe e os que estão perto. Diz: observem, vejam então, ouçam e reconheçam o meu poder. A ideia aqui, irmãos, é, diante das adversidades, diante dos problemas, das lutas e angústias da vida, venha para Deus, submeta-se a Ele, aquiete o seu coração diante dEle, clame por Ele, espere por Ele, e você vai ver o que Ele é capaz de fazer. E você vai reconhecer o poder dEle. Quando enfrentamos situações difíceis, e nós nos desesperamos, e ficamos correndo para um lado, e correndo para o outro, acontece aquilo que estava acontecendo com o povo da época de Isaías, correndo para o Egito atrás de aliança, muitas vezes fazendo estas alianças em segredo, de modo que ninguém pudesse perceber, como é dito lá no capítulo 29, ou até, como diz no capítulo 30, como filhos rebeldes, realizando planos que não procedem do Senhor, ou no capítulo 31, buscando socorro lá no Egito, confiando nos cavalos, ficam tão voltados para os problemas daqui, que não conseguem ver Deus atuando, que não conseguem perceber o poder de Deus, a grandeza de Deus. Ficam tão envolvidos, tão desesperados, tão cegos com o problema, que não conseguem perceber a calma com que Deus está agindo. Deus estava dizendo para aquele povo, como diz no verso 30, que era no sossegar, no capítulo 30, melhor dizendo, no sossegar, no deixar a alma sossegada, no confiar em Deus, capítulo 30, verso 15, é que estava a solução. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. É na tranquilidade e na confiança que está a vossa força. Mas vocês não quiseram. Vocês ficaram aí indo para um lado, indo para o outro, querendo isso e querendo aquilo. Mas agora eu chamo vocês e digo, ouçam, parem. Como diz lá o Salmo, aquietai-vos. E aí vocês vão saber que eu sou Deus. Parem com esse frisson de correria, de desespero, de confiar em si mesmos. E aí vocês vão perceber que eu sou Deus. É o que Isaías está nos dizendo ali no verso 13. Vocês que estão longe e vocês que estão perto, que tentaram isso, que tentaram aquilo, que tentaram aquilo outro, e que descobriram que nada mais era do que palha, do que restolho, do que ar quente que vai pegar fogo. Eu digo agora, esperem, eu vou agir.
eu estou pronto para agir. E vocês então vão reconhecer o meu poder. Nós podemos lembrar aqui daquele episódio que aconteceu com o povo de Israel quando saía do Egito. E eles estavam saindo animados, mas aí de repente eles olharam para trás, ouviram a gritaria e perceberam que eram os exércitos egípcios vindo contra ele. De um lado montanha, do outro montanha e na frente o mar. E o povo ficou desesperado. E foi falar com Moisés. Era melhor a gente ter ficado lá no Egito. Era melhor a gente ter morrido lá, porque pelo menos tinha cemitério. Porque pelo menos tinha túmulos para sepultarem a gente. Mas agora nós vamos morrer nesse deserto e os nossos corpos vão ficar aqui. E Deus disse para Moisés: diga para o povo marchar. Diga para o povo continuar. E aí vocês vão ver o que eu vou fazer. O povo nem imaginava o que iria acontecer. Não tinha nem ideia do que Deus iria fazer. Eles não tinham armas. Eles não tinham recursos para se voltar contra os exércitos, os carros e cavalos do faraó. Não tinha como correr com os seus filhos e os seus animais para as montanhas. Era continuar marchando, só que na frente estava o mar. E Deus abriu o mar. Eles viram, eles reconheceram o poder de Deus. É assim. Devemos, nos momentos de crise, nos momentos de adversidade, nos momentos de desespero, buscar a Deus, voltar-se para Deus. Primeiro, porque as nossas iniciativas são ineficazes, produzem um esvaziamento da vida, uma vida vazia e trazem um mal à natureza. Mas em segundo, porque o nosso Deus é o Deus que age. É o Deus que se mostra poderoso. É o Deus que declara a todo mundo o que Ele é capaz de fazer. No caso do tempo de Isaías, ele acabou sem que o povo de Israel e de Judá ou de Jerusalém tivesse que levantar uma arma. Ele fez o exército assírio ir embora, fugir com o rabo entre as pernas, e ainda deixar despojo para o povo desfrutar. No tempo do Egito, ele abriu o mar para o povo atravessar. E aquele mesmo mar matou os seus inimigos. É assim que Deus age. Diante das dificuldades, problemas da vida, ao invés de nos desesperarmos, reclamar para um, reclamar para outro, pressionar um, pressionar outro, volte-se para Deus. Clame a Ele. Peça misericórdia, como diz aí o verso 2. Clame por misericórdia. Confesse que Ele é a tua esperança. Clame que cada dia Ele te dê a força para enfrentar. E que Ele seja a tua salvação no tempo da angústia. E então, você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Você vai ver o poder de Deus agindo. Amém.